Bom dia, meus amigos, amados irmãos em Cristo e aqueles que ainda não confessaram o Senhor como Salvador. Venho aqui nessa manhã de sábado trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus, no qual vai servir muito para nós que vamos ter a oportunidade de receber essa palavra do Senhor sobre nossas vidas. No qual, no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 34, vai falar sobre as multiplicações de pão que Jesus fez para o povo que o seguia. E a Bíblia vai falar assim, para mim e para você. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinando. E ele disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto seres numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, carregar para lá a pé. Correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles, como ovelha que não tem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas as coisas. Meus irmãos, hoje, essa pequena passagem que a gente estamos ouvindo aqui da Bíblia, o que me chamou muita atenção foi que Jesus, ao chamar os seus discípulos, procurou estar num lugar deserto, porque eram muitas pessoas que iam e vinham a ter com nosso Senhor Jesus Cristo, atrás de cura, atrás de milagre. E aqui, outro detalhe que me chamou muita atenção, era como ovelhas que não tivessem um pastor para cuidar. O pastor, ovelha e o pastor, eles têm uma intimidade de um para com o outro, no qual muito grande, porque todo pastor de ovelha, quando tem o seu rebanho, ele cuida dele com muito carinho. E assim também não é diferente dentro das igrejas hoje, os pastores que têm suas ovelhas dentro das igrejas. E aqui você vai ver que quando Jesus viu essa multidão de gente indo ao seu encontro, procurando ali uma bênção, um milagre, procurando ouvir os ensinamentos de Jesus, no qual Jesus ensinava todo o tempo, aonde ele estava, aonde ele chegava, ele ensinava o caminho do reino de Deus. Ele ensinava a palavra do Senhor. Ele fazia grandes prodígios e milagres para edificar a glória de Deus. E aqui você vai ver que o povo, reconhecendo que eles estavam partindo para outro lugar, mas aí o povo, com certeza, já conhecendo que Jesus ia para um canto para orar com seus discípulos, saíram a pé correndo e chegaram lá antes dele. E ao Jesus ver aquele povo, Jesus se compadeceu. E aqui você vai ver que Jesus, ao se compadecer daquele povo, Jesus vai tornar a ensinar mais sobre o reino de Deus. Vai tornar a ensinar como mais buscar a presença de Deus. E eu creio que esse povo, durante muito tempo ali passando, vieram a ter fome. Vieram a ter fome. No qual a Bíblia vai falar que Jesus manda que seus apóstolos, seus discípulos, vá comprar alimento para aquele povo. Mas aquele povo era muita gente e aonde ele estava era muito longe da onde tinha as coisas para vender. E aí seus discípulos vão falar que nem com 200 dinheiros ia comprar tanto alimento para aquele povo. E aí Jesus vai, mais uma vez, resolve operar mais um milagre, fazer mais uma bênção para aquele povo ali naquele local. Ao ver que Jesus manda seus discípulos ver o que eles têm para comer. E aí eles vão encontrar os pães e os peixes. E ali Jesus vai e manda que traga os pães e os peixes.
E aquele povo vai se juntar, cada um em mói de 50 e de 100, e todos assentaram. E aí Jesus manda que venham trazer os peixes. E quando Jesus manda que os peixes cheguem até ele, que os discípulos trouxeram, ele vai fazer uma oração, vai pedir a Deus, a seu Pai e nosso Pai, que venha fazer mais uma vez um milagre, que venha mostrar mais uma vez que ele era o Filho escolhido de Deus, que ele transmitia aquilo que Deus queria que nós viesse ouvir e entender o que Deus quer para nossas vidas. E ali, a ele apresentar aqueles pães e aqueles peixes ao Senhor Deus, grande foi o milagre ali. Porque naquela quantidade de pessoas, meus irmãos, tinha mais de 5.000 pessoas. E a Bíblia vai dizer que todos se alimentaram daqueles 2 pães e 5 peixes. Todos se alimentaram e ficaram fartos, com as suas barrigas cheias. E a Bíblia vai dizer que vai sobrar ainda 12 cestos cheios, 12 cheios de pães e peixe. E todos ficaram alegres, não só pelos ensinamentos da palavra de Deus, mas também por ter sido alimentado. E hoje você vai ver que o povo de Deus anda no meio do povo hoje. O povo de Deus anda no meio do povo do mundo, parecendo também que hoje anda como sem pastor, como ovelhas sem pastor, no qual andam querendo acompanhar o mundo. E a Bíblia vai dizer que aquele que ama o mundo ou as coisas que há no mundo não tem o amor de Pai, não tem o amor de Deus sobre a vida dele. Ou seja, hoje as pessoas que estão dentro da igreja estão se esquecendo que elas são ovelhas de um pastor. Nós somos todos membros de um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Então estão querendo sair do seu curral para poder procurar pastar no outro território, no qual isso é um grande erro. Isso pode trazer um grande prejuízo, porque você pode, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo te convém, irmão. Irmão, então se você conhece a palavra do Senhor, se você tem obediência a Deus, não procure, irmão, se contaminar com as coisas do mundo. Não procure buscar outro alimento para a sua vida que não seja o alimento espiritual, porque nós temos que alimentar a nossa alma, nosso espírito com a palavra do Senhor, com a presença de Deus sobre nossas vidas. Não viemos, meu Deus, meus irmãos, deixar ser enganado pelas coisas que o mundo oferece. Meus irmãos, o fim está próximo. Deus está voltando para buscar o seu povo. Então vamos purificar a nossa mente, vamos limpar a nossa alma, para que nós possamos ter um encontro genuíno com nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós não precisamos alimentar o nosso espírito e nem o nosso corpo com as coisas do mundo, porque de lá Jesus já nos resgatou. Jesus já nos tirou da morte para a vida, para que nós venhamos ter o direito de se alimentar espiritualmente da presença de Deus, da palavra de Deus sobre nossas vidas. E nós sabemos que nós que buscamos a presença do Senhor em verdade e espírito, grande vai ser as obras de Deus, os milagres de Deus sobre nossas vidas. E assim também nós que trabalhamos em verdade e espírito vamos fazer grandes coisas a favor do nosso Deus, transmitindo a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer por diversas vezes que aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo também farão essas obras, e farão obras até maiores. Nós não vamos fazer milagres maiores do que o Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos conseguir operar diversas maravilhas se nós estivermos em obediência à palavra do Senhor. Nós vamos fazer também com que o povo venha sentir a presença de Deus através do nosso abrir e fechar de nossas bocas, falando do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus fazia através de Jesus Cristo milagre para aquele povo, assim também hoje Jesus Cristo pode fazer através da minha e da tua vida milagres aqui na terra. Quando nós estiver buscando a presença do Senhor em verdade e espírito, quando nós estiver buscando o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, quando nós buscar a presença do nosso Senhor nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas e buscar fazer a obra do Senhor conforme a vontade dele,
nós temos, meus irmãos, essa autoridade foi dada a nós que servimos a Jesus Cristo. Ele disse que ia para o Pai, mas ia deixar sobre nós essa autoridade de pregar o Evangelho, de fazer cura, de fazer milagres. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós temos um Deus vivo e poderoso, no qual o seu Filho amado Jesus Cristo veio aqui na terra em forma de homem, para poder nos libertar, para poder nos deixar livre aqui na terra. Mas não foi para que nós viemos ter a liberdade para usar a concupiscência da carne para dar origem ao pecado, mas sim para que nós viemos ser umas pessoas libertas em Cristo Jesus, ressuscitado para Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Então que nós viemos buscar obedecer a palavra do Senhor, que nós viemos buscar viver em verdade e espírito, para que assim como Jesus Cristo operou e ensinou grandes coisas aqui na terra, nós também viemos fazer essa mesma coisa, porque nós somos filhos amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, e quer dizer que nós vamos fazer muitas coisas? Vamos, se nós estiver em obediência. Jesus vai operar através de nossas vidas. Jesus vai curar, Jesus vai limpar, Jesus vai purificar, Jesus vai ressuscitar mortos. Mas isso nós temos que buscar a santificação diante da palavra de Deus, e que nós viemos buscar o alimento espiritual, e nós não viemos fazer que nem muitos que iam atrás de nosso Senhor Jesus Cristo somente pelo alimento que enchia as suas barrigas, para que nem aquele povo ouviu, nós também não viemos ouvir, porque aquele povo ouviu: vocês não vêm a mim por causa da minha palavra, mas sim pelo pão que saciaram a sua fome. Então que nós não viemos buscar Jesus Cristo somente pelo aquilo que satisfaz o nosso ego, ou seja, pelos bens materiais, pelo alimento para encher nossa barriga ou por riqueza, mas que nós viemos buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo amor, pela paz, pela a santificação e pelo mais necessário que nós temos em nossas vidas, pela nossa salvação. Que nós viemos ser uma pessoa que sejamos umas pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos transmitir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, e que nós viemos sempre buscar a palavra do Senhor e guardar em nosso coração, para que não viemos pecar contra Deus, e naquele dia no qual o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que nós possamos estar limpo de coração e com a mente focada em nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Deus sobre nossas vidas, para que assim nós podemos ver a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoado seja o dia de todos nós na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.